Tudo bom, pessoal? Na semana passada, o presidente Donald Trump deu uma entrevista dizendo que irá priorizar o Brasil na entrada como membro da OCDE. Para quem não sabe, é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na qual muitos países participam dela. Eu vou falar um pouco mais disso para você. O que isso pode trazer de impacto no cenário brasileiro, no cenário comercial, no cenário empresarial e principalmente na questão econômica que o Brasil tem de crescimento, que a eventual entrada do Brasil na OCDE pode impactar na sua vida. Vamos para a vinheta e eu vou falar com você já já. Bom, no ano passado, eu acho que vocês devem se lembrar, o presidente Donald Trump disse que iria priorizar a Romênia e a Argentina, não tinha nada a ver com o Brasil, para a entrada na OCDE, em razão das suas convicções pessoais, interesses econômicos e tudo mais que eles estavam negociando. Mas depois que o presidente Bolsonaro foi nos Estados Unidos e se encontrou com o presidente Trump, negociaram a quebra de algumas concessões, ou seja, a possibilidade do Brasil conceder algumas coisas para os Estados Unidos em troca da sua entrada na OCDE. Isso pode ser uma coisa muito positiva. Porém, o que o Brasil teve que abrir mão? Vou colocar para vocês de uma forma mais simples. Primeiro, o Brasil teve que liberar os americanos da necessidade de visto para visitar o Brasil. Esse é um ponto o Brasil concedeu. O segundo foi o apoio do Brasil para a intervenção militar que matou aquele general iraniano lá no Iraque. Você lembra disso? Faz pouco tempo, 3, 4 semanas, um mês, aí alguma coisa assim. E por último, o Brasil teve que abrir mão das suas facilidades, daqueles benefícios que eles tinham de negociação junto à Organização Mundial de Comércio, a OMC. Porque o Brasil tinha, sim, algumas prioridades em negociações, algumas facilidades de questão internacional, e o Brasil teve que abrir mão disso. Com isso, os Estados Unidos passaram a enxergar o Brasil de uma outra forma, passaram a enxergar o Brasil como um aliado e passaram também a apoiar o Brasil em algumas outras ações. Hoje eu vou falar especificamente sobre a OCDE, mas depois eu vou trazer algumas outras coisas que já estão acontecendo entre Brasil e Estados Unidos com apoio mútuo. Antes de perguntar o que você acha disso, eu vou deixar isso lá para o final do vídeo, tá? E eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas antes eu quero explicar para vocês o que é essa OCDE, né, que é conhecida aí como o Clube dos Países Ricos ou o Clube dos Países Desenvolvidos. Como funciona? Bom, para quem não sabe, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, certo? Ela tem a sua sede em Paris e hoje são 37 países, se eu não me engano, que integram a OCDE. E na América Latina são só 2 países, México e Chile. Eu questiono algumas coisas para vocês. Primeiro, porque o México tem aí algumas coisas que eu vou tocar um pouco mais lá na frente, que eu não sei se ele tem essa capacidade toda para fazer parte da OCDE. Eu já me questionei isso algumas vezes. O Chile, sim, o Chile tem se mostrado extremamente competente em fazer a lição de casa. Mas o México tem alguns pontos que eu quero falar para vocês, que são exatamente esses requisitos que o Brasil deveria ter, que não sei se ele tem e que eu acho que podem ser um problema que vai bater no seu bolso. Eu não vou questionar muito a questão dos outros países, eu vou falar do Brasil, sou brasileiro, eu acho que tenho a liberdade e a condição de falar do meu país. Primeiro, para você integrar a OCDE, você tem que se questionar primeiro se você tem capacidade de atingir aqueles requisitos. E são muitos, eu vou falar só de 2 que são os que mais me preocupam, tá? Um dos principais requisitos é o compromisso com a responsabilidade fiscal e a arrecadação. E o outro é o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e recursos internacionais. Gente, vamos ser muito sinceros como brasileiros. O que vocês acham, o que vocês interpretam como responsabilidade fiscal e arrecadação? Será que o Brasil não deveria fazer primeiro as reformas que ele se propôs a fazer e depois a gente pensar em um passo maior? Em vez de dar o passo maior, assumir alguns compromissos sem antes termos aprovados? O que me preocupa é o seguinte: imagina você
faz parte de uma organização desse tamanho, desse porte, tá? Com países que tenham um impacto econômico, financeiro, de mercado e tudo mais. Que são países que já têm aí uma estrutura, na sua maioria, não vou dizer todos, mas na sua maioria, eles já têm uma estrutura econômica, uma estrutura política, eles já têm uma estrutura de desenvolvimento que já vem de algum tempo. O Brasil está contando com uma aprovação de uma nova reforma antes dela acontecer e está se propondo a aceitar entrar numa determinada situação. Vocês não acham que o governo está se colocando numa situação de refém que talvez ele não consiga cumprir depois? Isso me preocupa um pouco, tá? Se você assume uma meta fiscal, se você assume uma responsabilidade fiscal, se você assume um número com uma organização desse tamanho e você não cumpre, você acaba desmoralizado internacionalmente. Então, na hora que você entra numa organização dessa e vai negociar com o Congresso uma reforma tributária, por exemplo, o Congresso, quem está votando e é do contra, a minha preocupação não é de quem é a favor, a minha preocupação é de quem é do contra. Essa pessoa do contra sabe que aquilo ali é um poder de barganha muito grande que ele tem, e ele vai barganhar, e ele vai negociar, certo? E o segundo ponto é o combate à corrupção. Poxa, se eu tenho um acordo do qual eu faço parte, um tratado do qual eu faço parte, uma organização da qual eu faço parte, e eu tenho que cumprir aquilo, e eu estou sendo barganhado, trocando uma situação por outra, como é que chama isso? Corrupção, certo? Então, assim, eu acho que esses são dois pontos antagônicos à entrada do Brasil. Eu não gosto muito dessa questão que muitas pessoas se preocupam. Poxa, o Brasil faz parte disso, o Brasil faz parte daquilo, o Brasil faz parte daquilo, sem a gente ter absolutamente nada na mão. Eu falo muito de Singapura para vocês. Singapura é um dos países que tem um dos melhores passaportes do mundo, quiçá da galáxia. E Singapura tem muitos acordos, mas todos os acordos de Singapura são muito precisos. E eu acho que o Brasil já entrou em muitos acordos imprecisos, simplesmente para estar no jogo, sabe? Sabe aquele jogador que você sabe que ele paga para jogar? Sabe, não é aquele jogador que ele joga bem, tá ganhando, faz muitos pontos, chega no jogo para mudar a partida. Não, é aquele jogador que ele joga mais ou menos, mas ele paga para ele estar ali naquele time só para falar que ele joga naquele time. É isso que eu tô enxergando que está acontecendo nesse momento. Eu não sei se é o momento do Brasil ter uma estrutura dessa, assumir um compromisso desse sem antes ter algumas outras coisas que são prioridades. Eu parei de escutar sobre a reforma da Previdência, eu parei de escutar sobre a reforma tributária, eu parei de escutar sobre uma série de coisas. Ah, Daniel, a Previdência passou. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O que precisava fazer não foi bem feito. E falta uma série de outras coisas ainda para a gente ajustar ali. E aí a gente tem também a questão tributária. Como é que ficam esses tributos insanos, né? Esse monte de tributo que na verdade ninguém sabe. Eu pergunto para você sabe todos os tributos que vocês pagam? Eu pergunto para o contador, você que é contador, comenta aqui embaixo para a gente. Você sabe 100% dos tributos que seu cliente tem que pagar? Porque assim, eu conheço muitos contadores e eles me dizem, Daniel, muitas vezes eu não tenho a informação do cliente. Porque ele blinda de um lado, blinda do outro, recebe em dinheiro, recebe em cheque, recebe em pagamento, passa na conta, devolve para a conta, faz uma... cada hora aparece uma nova normativa aqui para colocar um código diferente no tipo da sua empresa e aí eles contratam um terceiro para poder fazer uma inspeção de uma outra certificação. É uma coisa insana. Isso é impossível você ser um empresário no Brasil e cumprir todos aqueles requisitos que as pessoas fazem. E aí começam o quê? Multas. Né? É a fábrica de multas, é a fábrica de multa de trânsito, a fábrica de multa da empresa, do INSS, do que for. É uma fábrica de multas que muitas vezes as pessoas nem sabem que elas têm que pagar, elas nem deixam de pagar por maldade ou por conscientemente, elas deixam de fazer inconscientemente porque cada hora aparece uma coisa nova e elas acabam se perdendo daquilo. Acho que o Brasil não está maduro para entrar num acordo deste porte, minha opinião pessoal. O Brasil entrou, tem as reformas, conseguiu manter a questão tributária em ordem, a questão da corrupção em ordem, sem ele próprio incentivar a corrupção, porque, na minha opinião, o que se faz com uma entrada de um país da forma que está numa organização dessa, ele próprio está incentivando indiretamente e talvez inconscientemente a corrupção para negociar os termos. Tá? Eu não gosto disso.
Se o Brasil entrar realmente redondinho, perfeito, da forma que deveria entrar, cumprindo a lição de casa, pode ser uma coisa muito bacana para um monte de situações. Não que uma organização dessa vai mudar a sua vida, mas ali é um grande centro de testes e pesquisas da própria administração pública, da própria gestão de financiamentos, gestão de financeira. Ali você tem uma série de coisas que acontecem que acabam trazendo recursos financeiros e facilitando a entrada de recursos financeiros nos membros daquela organização. Então, com certeza absoluta, pode ser uma coisa bacana, desde que o Brasil entre de uma forma consciente, estruturada e bem planejada. Não pela simples e mera indicação dos Estados Unidos. Isso eu acho que é uma imaturidade muito grande se acontecer da forma que está acontecendo. Nesse caso, mesmo que o Brasil tenha o apoio dos Estados Unidos, ele ainda vai precisar da aprovação dos demais países que fazem parte dessa organização. Na sua grande maioria, salvo engano, são países europeus que acabam realmente ali tendo um poder de voto muito decisivo e influenciável é a palavra correta, nos outros demais países que fazem parte dessa organização. Bom, deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você acha? O Brasil está maduro, o Brasil não está maduro, faltam algumas coisas. O que você achou da reforma da Previdência? Né? O que você acha dessa proposta da reforma tributária, esse monte de tributo, esse monte na verdade são desculpas que eu acho que são criadas. Não, qual é a sua empresa? É uma microempresa, um pequeno porte, empreendedor individual, uma limitada, cada hora tem uma coisa que você mesmo até às vezes se perde dentro daquele monte de coisas que aparecem, com as limitações que aparecem, com as licenças que aparecem, com os registros, e são dezenas de registros. O que você acha disso? Contador, escreve aqui embaixo como é que é o teu trabalho, né? Cada dia que passa fica mais fácil, fica mais difícil, fica mais complicado, quanto você tem que estar atualizado, né? Eu vejo muitas pessoas falando, poxa, meu contador cobra muito caro. Será que as pessoas sabem o quanto um contador tem que se manter atualizado para aquilo ali funcionar do jeito que tem que funcionar no atual sistema tributário brasileiro? Né? Comenta aqui embaixo, quero ouvir a opinião de vocês, principalmente a opinião de vocês sobre o ingresso do Brasil, o possível ingresso do Brasil na OCDE, tá bom? Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, se inscreva no Instagram da Toledo e Associados, @Toledo e Associados. Eu estou postando uma série de dicas lá para vocês, eu estou montando ali um organogramazinho para a gente falar especificamente sobre a atuação do Brasil internacional, alguns países que eu tenho publicado, alguns estudos, alguns artigos que eu estou escrevendo sobre alguns países, principalmente países da Europa, onde hoje existe uma restrição, não sei se vocês ficaram sabendo, tem uma coisa novinha, acabei de escrever um artigo sobre o Reino Unido, que agora começou a limitar os vistos, cortar os vistos para pessoas que não têm nenhum tipo de profissão ou alguma habilidade que seja de interesse nacional. Escrevi sobre isso, fica atento, eu vou gravar esse vídeo aqui falando isso para vocês. Já escrevi sobre isso, vai sair publicado em breve, mas fica atento que eu vou gravar um vídeo aqui também e vou postar lá no Instagram algumas dicas para as pessoas que eventualmente pretendem ir para o Reino Unido, tá bom? Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.